aí, já escovou os dentes hoje? Esse é mais um episódio do podcast da Clínica Ellen Daniel, o podcast que nasceu dessa minha vontade de desmistificar a ida ao dentista, transformando esse momento num momento de cuidado, sim, de prazer e de muito carinho. E hoje, nesse podcast, eu trouxe para cá um convidado muito influente, uma pessoa que tornou-se amigo, primeiro foi cliente, na verdade ele já era amigo do meu pai, depois tornou-se cliente e nos tornamos amigos. Devido à admiração que eu tenho pela pessoa que ele é, como pessoa e como profissional. Eu estou aqui hoje com o Dr. Valdecir Cavalcante. Dr. Valdecir Cavalcante, para poucos que não devem o conhecer, ele nasceu em Parnaíba, Piauí, é advogado, possui pós-graduação em Direito do Trabalho, Administração de Recursos Humanos e Planejamento Educacional, professor da Universidade Federal do Piauí, da Escola Superior de Magistratura e da Escola Superior de Advocacia. Ele é empresário do setor de comércios de bens e serviços e turismo. Também é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, presidente do Sistema Fé Comércio Sesc-Senac do Piauí, membro dos Conselhos Nacionais do Sesc-Senac e CNC, presidente do Instituto Fé Comércio de Pesquisa e Desenvolvimento, o IFPD. Ele é presidente da Academia Maçônica de Letras e membro da Academia de Letras do Piauí. Ele é membro da Academia de Campo Maiorense de Artes e Letras, da Academia Parnaibana de Letras, Teresinense de Letras, Academia Parnaibana de Direito, Academia de Letras da Humanidade, Academia de Letras de 7 cidades e membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba. Dr. Valdecir Cavalcante também, ele é autor de 11 obras literárias e está criando mais uma agora, obras que abordam temas culturais diversos. Então é uma alegria tê-lo aqui. Tá? A sua trajetória realmente impressiona, né? E a nossa amizade também é uma coisa que me deixa muito feliz e me deu abertura para a ousadia de lhe convidar para participar do nosso podcast. Então, sinta-se à vontade, nós vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória, sobre os seus ensinamentos, que eu adoro escutar o senhor falar, e também um pouco sobre toda a sua jornada de reabilitação odontológica que o senhor fez lá na clínica com a gente. Seja muito bem-vindo. Verdade. Doutora Ellen, um prazer muito grande. A senhora não imagina estar aqui. Eu que conheci seu pai quando você ainda não era nascida. Olha só. Conheci seus irmãos. Já era meu amigo e eu não sabia. Pois era. E seu pai foi diretor da escola normal, onde minha esposa estudou também. Então, o doutor Carlos Daniel é amigo da família. E vocês, para nós, são como filhos. Eu fico Obrigada. muito feliz de estar aqui com você. E mais feliz quando nós nos reencontramos, você como profissional maravilhosa que é. Sua clínica é um exemplo e um orgulho para o Piauí. Eu, depois que passei a ser cuidado por você e sua equipe, eu me sinto privilegiado por ter um dentes maravilhosos, uma boca muito bem feita, né? Que me permite falar, cantarolar, que me permite palestrar, dar aula, que me permite beijar a mulher amada. Então, isso é muito bom. Muito obrigado para a senhora por essa clínica maravilhosa que a senhora disponibiliza para nós. Que bom, doutor Valdecir. E esbanja saúde também, que eu acho que é uma coisa que o senhor passa muito para todos, né? Não só em relação ao sorriso. O senhor é uma pessoa que sempre esbanja esse bem-estar, apesar do senhor ter uma história de muito trabalho, né? Principalmente quem escutou eu falando do seu currículo, imagina como que o senhor deu conta e dá ainda de tanta coisa. Verdade. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, em toda essa trajetória, né? Quais foram os pontos mais assim, marcantes, se o senhor tivesse dizendo o que foi mais importante, né, em toda essa sua trajetória profissional? Bem, eu saí de casa muito cedo, de Parnaíba, porque sempre família grande, os filhos têm que sair de casa para poder progredir, para poder crescer. Isso é o certo, né? E eu segui o caminho natural, procurar estudar, porque para mim, meu pai sempre dizia, meu filho, estudo é fator de ascensão social. Se você não estudar, você vai ser padeiro como eu. Então, eu tive que estudar muito, trabalhar muito. Vim para Teresina com muita dificuldade. Trabalhei no comércio, Casas Moraes Souza Limitada. Fiz 3 cursos superiores
passei em 3 vestibulares, Ah, né? então não foi só direito, Não, advocacia. e fiz técnicas comerciais, porque veja bem, quando eu cheguei aqui, eu precisava ganhar dinheiro. E professor estava ganhando dinheiro. O Estado pagava 10 salários mínimos para o salário de professor. E tinha um amigo meu de Parnaíba, Ah, que trabalhava na Secretaria de Educação, na verdade, amigo do meu pai, e ele disse: se você passar no vestibular de técnicas comerciais, eu arranjo para você ser professor do Estado. E eu, em vez de fazer direito, eu fiz técnicas comerciais. Aí e passei em janeiro, em março eu já era professor do Estado com 200 horas aula. E meu padrão de vida mudou. Eu deixei de ganhar 2 salários mínimos, passei a ganhar 10 olha como só, professor do Estado naquela época. virou Aí rico. quando foi no meio do ano, eu fiz o vestibular para direito. Direito. Aí fiz os 2 cursos, né? Então, depois fiz o vestibular para administração de empresas, né? E não concluí o curso de administração de empresa porque já estava com muitas atividades. Mas depois eu resolvi fazer também o curso de pós-graduação. Uhum. Aí eu já era professor da universidade, e a universidade me concedeu, através do IFPD, melhor, do, de bolsa da universidade, me concedeu o pagamento da universidade, na época a PUC, de São Paulo, e me concedeu mais o meu salário de professor integral. Eu já era professor da universidade, meu salário integral, para que eu pudesse viver lá em São Paulo com a minha família. Eu passei 3 anos em São Paulo fazendo o curso de mestrado em Direito de Trabalho na PUC, e também fiz o curso de Administração e Recursos Humanos, pós-graduação em Administração de Recursos Humanos. Eu fui, na verdade, o primeiro professor de Administração de Recursos Humanos também aqui na Universidade Federal do Piauí. E quando eu cheguei à universidade, lançou um curso de pós-graduação em Administração de Recursos Humanos para que eu fosse o coordenador e o professor desse curso de pós-graduação. Então, eu fiz essa carreira acadêmica toda. Eu também fiz um curso de pós-graduação em Planejamento Educacional, porque eu, como professor, trabalhando no magistério, eu precisava ter uma boa qualificação. Então, eu fiz também um curso de pós-graduação em Planejamento Educacional. E isso, dentro da universidade, eu cresci, fiquei tempo integral, me aposentei na universidade como professor adjunto 4. Mas eu nunca esqueci uma coisa interessante. A universidade, para mim, eu trabalhava à noite, mas eu, muito cedo, eu, tirando a OAB, já estava advogando, porque eu tinha um interesse muito grande em progredir como advogado. Eu sempre achei muito bonito a carreira de advogado. E que o advogado, ele é um profissional que, para ele começar a trabalhar, a primeira coisa que ele tem que fazer é defender uma tese, que é o seu exame da ordem. Então, eu tinha uma vaidade, tinha um desejo de me transformar num grande advogado. E, graças a Deus, a minha banca de advocacia nós estamos há 47 anos em Teresina, e é uma boa banca. Nós temos uma banca de advocacia que não deixa nada a desejar. Temos um bom escritório, mas também, Ellen, eu não parei aí. Porque meu Isso. pai, ele tinha muitas atividades. E eu segui meu pai. Meu pai era fazendeiro, era dono de armazém, era dono de padaria, dono de drogaria, dono de açougue, Ah, então entendeu? tava no Então sangue. eu também comecei a botar muitas atividades. Aí comecei a comprar imóveis, montei imobiliária, construí shoppings, construí shopping em Caxias, shopping em Luiz Correia, reformamos um shopping em Parnaíba, e vamos seguindo, uma loja de perfume, cosmético, e agora estamos fazendo loteamentos. Então a gente faz muitas coisas para que a gente possa também colocar os filhos nos trilhos para continuar trabalhando conosco e aprender a trabalhar. Para serem Isso é seus que é importante. sucessores, não É seus verdade. herdeiros, né? Não, não. Eu Eu vejo que não o tenho senhor sempre herdeiro. se preocupa em fazer os seus filhos estarem trabalhando. É Sempre a verdade, gente é. conversa, o senhor está falando e está E outra colocando-os coisa, à Eli, frente. que me encanta muito é o terceiro setor. Eu aprendi ainda na minha cidade, minha mãe era muito católica, e eu fazia parte da Cruzada Eucarística, do catecismo, dos grêmios dos bairros, Grêmio São Pedro, Grêmio Frei Rogério, Grêmio Carlos Carvalho, aqueles clubezinhos de bairro. E a gente conseguia fazer muitas coisas em prol das pessoas mais carentes. Clube de mães, então, jovens de rua, prisioneiros, a gente ajudava muito. E eu sempre tive esse lado social. Uhum. Isso me levou a ingressar no Lions Club. E eu cheguei a ser governador do Lions Club, para 4 estados: Piauí, Maranhão, Pará e Amapá. Também me levou a ser maçom. Uhum.
E eu cheguei ao grau de... Hoje eu sou o grão-mestre da maçonaria no estado do Piauí. Agora, tudo isso voltado para quê? Qual a satisfação nesse empenho todo no terceiro setor? É servir a sociedade, servir as pessoas carentes. Porque a maçonaria, ela é o quê? O seu lema: liberdade, igualdade e fraternidade, caridade, generosidade. Então, eu sempre trabalho com esse terceiro setor, e isso me deixa muito feliz. A sua própria trajetória também, não é terceiro setor, mas, por exemplo, lá na FEComércio, todo o seu trabalho no Sesc Senado é de alguma forma para poder fazer com que toda essa grande população tenha acesso a uma formação, tenha acesso a um desenvolvimento. E eu sempre enxerguei no senhor aquela pessoa que realmente não para de querer, de alguma maneira, estar ensinando as pessoas a crescerem. Porque isso para o senhor é tão natural, né? Sua história que o senhor conta, trabalhando desde cedo. Fez uma coisa, fez outra, fez outra, fez outra, tudo com muita excelência. E então, para o senhor, isso é o normal. Então, a gente derrama aquilo que a nossa essência é. É verdade. Então, o senhor, talvez para o senhor seja uma coisa assim, que não é normal, a pessoa não conseguir um emprego, não ter uma função, não saber vender, não saber falar, não é? E pessoas assim, que o Piauí precisa para a gente crescer, porque nós temos grandes cabeças aqui no Piauí. Ellen, E o Piauí ainda é acanhado. Ellen, eu me sinto na obrigação de estar ensinando as pessoas. Eu até exagero, porque na sala de aula, durante 30 anos na Universidade Federal do Piauí e mais uns 10 anos como instrutor do SENAC, na sala de aula, o meu papel era ensinar as pessoas a empresariar a profissão. Porque às vezes eu tenho no meu escritório advogado melhor do que eu. Uhum. Aí o que é que eu faço? No meu escritório, eles já passaram, sem exagero, mais de 200 advogados. Hoje são 15, entre advogado e estagiário. Olha, deve ter aqui em Teresina, no interior do Piauí, e em Brasília hoje, pelo menos uns 50 escritórios de advocacia de ex-aluno meu. Que quando eles estão prontos, eu digo, saia, vá montar o seu escritório de advocacia. Nós temos um grande advogado aqui no Brasil, chamado Marcos Vinícius, Furtado Coelho. É um dos homens que tem o melhor escritório em Brasília. Eu cheguei uma vez para ele e disse, olha, está na hora de você ir embora, saia, vá montar seu escritório. Por quê? Porque eu quero que as pessoas cresçam. E você não vai crescer nunca, Ellen, se você não tiver essa mentalidade, né? mentalidade empresarial. Se você for médica, você tem que montar a sua empresa. Senão você vai trabalhar para um plano de saúde desse aí que vai te pagar uma coisa pouca. Eu não sou contra o emprego, não. Eu me aposentei como empregado da universidade. Eu tive meus empregos. Trabalhei no Moraes Souza Limitada, trabalhei na Cepisa como empregado, trabalhei no Plas Karnak como empregado. Mas eu sempre tinha uma visão empresarial. Eu sempre tinha a minha empresinha, a minha coisinha para ir complementando. Então, todo mundo que estuda, que se forma, tem que botar a sua empresa. Tem que ter essa mentalidade. Mas tem gente que diz assim, mas eu não sei. Tudo bem, então se você não sabe, seja um bom servidor, seja um bom empregado e toque sua vida. Mas porque todo mundo pode ser operário. Todo mundo pode ser um operário. Todo mundo quer ser funcionário público. Todo mundo quer ser. Agora, empresário, menos de 3% da população ativa tem essa visão empresarial, essa aptidão e essa coragem. Porque para você ser empresário, você precisa ter coragem. Você tem que imaginar que 40% do que você ganha, o governo vai levar. Ele ganha mais do que você, o governo. Então você já tem que botar isso na cabeça. Você tem que ter 3 dinheiros. Um para montar um negócio, um para manter o negócio e o terceiro para levantar o negócio e fracassar. Então, aí às vezes a gente se pergunta, por que uma pessoa escolhe a profissão de piloto de avião? Porque ele tem mais vontade de voar do que medo de morrer. É como um empresário. O empresário tem mais vontade de ser útil à sociedade, de empreender, de crescer. Ele tem mais vontade disso do que tem medo de fracassar. Então, por isso é que ele vai ser empresário. Então, é muito importante a gente valorizar a classe empresarial. Porque o empresário é quem paga tudo. É quem dá emprego, quem paga os impostos para movimentar
a nação. Quem mete a Então, cara, né, é doutor? quem Vai mete que a dá, cara, quem tem coragem, quem ousa. fica exposto a risco, a tudo. Então, temos que valorizar a classe empresarial. Com certeza. E, doutor Valdeci, e eu me lembro demais que o senhor conversa. Toda vez que você vai lá na clínica, eu gosto quando eu encontro com o senhor, porque a gente conversa outras coisas, né? E uma das vezes que a gente conversou, há um tempo já, o senhor estava me falando sobre. Tem um supermercado no shopping e tem uma padaria. Isso. E o senhor me explicando, né, por que tem uma padaria dentro. Uma lanchonete dentro do supermercado. Aí eu fiquei naquele dia, o senhor vai já falar, mas eu fiquei, gente, um empresário, a cabeça mesmo não pode, tem que ser uma cabeça expandida para pensar, para raciocinar, saída para tudo, otimizar os custos ao máximo, porque senão a conta não fecha e a gente trabalha para ter lucro. E aí não tem lucro se for tudo imagina um supermercado. Né? E o senhor lembra a história que o senhor me contou? É porque aqui no Brasil, ter lucro é considerado como crime. O governo, ele criminalizou a atividade empresarial. Uhum. É um erro muito grande. Como é que o país vai subir a ser empresário? Há algum tempo atrás, a Polônia quis privatizar as suas empresas estatais e fizeram leilão, não apareceu ninguém, porque lá não tinha empresário, só tinha funcionário público. Então, é horrível isso. Então, o que acontece? Eu te falei essa brincadeira lá, mostrando que para a gente ter algum lucro, você precisa tirar leite de pedra. Exatamente. Por exemplo, um mamão lá, que dá um furozinho no mamão, ninguém quer comprar. Aproveitamos aquele mamão para fazer salada. A banana, a gente faz uma salada de fruta. A maçã, a gente faz uma salada de fruta. E, às vezes, a gente apura até mais do que vender a própria fruta. A gente corta muito queijo, muito presunto. Aí fica aqueles pedaços do queijo, pedaço do presunto. Você aproveita tudo aquilo e faz sanduíche, faz sanduíche, faz bomba, faz salgadinho. Então, tudo você aproveita dentro de um supermercado. Em todos os negócios, né? Todos os negócios. Até para ser sustentável. Né? Não podemos mais desperdiçar. Né? Não podemos desperdiçar nada. E o senhor falou aí sobre que as pessoas... O empresário, ele é mal visto porque ele quer ter lucro, né? Isso, muitas vezes, é inconsciente. Às vezes, as pessoas falam assim, por exemplo, eu já ouvi pessoas comentando, porque trabalhar em determinada empresa, que o dono da empresa tem um monte de empresa aqui, um grande empresário, inclusive falecido, mas quem trabalha para ele é escravo, porque trabalha demais, né? Olha como é que é a perspectiva. Esse empresário, ele é o maior, se não for o maior, é um dos maiores, né? E quantos milhares de empregos que ele dá? Quanto que ele dá de arrecada para o Estado, para o município, de dinheiro que pode ser usado para os próprios que estão reclamando. E a gente precisa realmente levar a consciência, né? Por exemplo, em determinado momento, no começo da minha carreira, no começo não, aos poucos anos atrás, teve um dia que estava tão cheio de coisa para me resolver que eu disse assim, meu Deus, porque a gente tem muita vontade de fazer as coisas. E aí eu vi aquela clínica enorme, aquele monte de gente. E aí eu disse assim, meu Deus, será que eu devia ter feito isso mesmo? Porque se tivesse só eu no meu consultório, todo arrumado, só eu e um paciente por vez, só ia ter uma recepcionista, uma menina aqui dentro, eu ia estar numa paz tão grande e talvez ganhando mais até, porque... É light, o dinheiro que você recebe é seu, você não dá para ninguém, não divide, não paga nada, não tem um monte de coisa para resolver. Eu digo, meu Deus, será? Né? Mas quando tá dentro, quando você tem aquele cerne, aquela coisa que incomoda, você não vai. Quando você pensa, não, você já está fazendo outro negócio. É verdade. Não é? Aí você pensa que não, você está fazendo um livro. Aí outro livro, agora já é o 12º. Quer dizer, o senhor não se aquieta, né? E para manter, doutor Valdeci, ao longo da sua vida. Hoje a gente tem muita questão da alimentação saudável, tem muita questão de fazer tratamento disso, tratamento daquilo. Mas assim, o senhor veio ainda de uma geração que se alimentava sem muitos dogmas. Podia comer tudo. Carne, arroz e feijão. Né? E hoje, para manter toda essa vigor, o que o senhor acha que foi importante durante toda a sua vida que lhe mantém de verdade essa pessoa com tanta lucidez, com tanta coragem, que como se fosse um jovem aí de 30 anos, empreendendo, começando a empreender?
Eu fico impressionado. Ontem eu estava em Brasília, no aeroporto, por volta das 21 horas, e um amigo meu da minha idade abriu uma mala e me mostrou uma quantidade imensa de frascos de medicamentos que ele está. Olha, eu agora estou nesse tratamento, vitamina D, vitamina B, a hora tal eu tomo isso, a hora tal eu tomo isso. Aí eu olhei e fiquei assim com a inveja, né? Eu disse, rapaz, eu não tenho hora. Veja bem, eu sempre comi carne, arroz e feijão. É a minha alimentação. Carne. Hoje, sabe qual foi meu almoço hoje? Carne de porco cozida com carne de porco assada, Hum. arroz branco e pimenta e farinha. Foi meu almoço hoje. A base da minha alimentação é essa. É o que eu gosto. Então, um dia da semana é feijoada, que eu não dispenso uma feijoada. E o resto da semana a minha esposa, a comida dela é toda light, mas a minha não é light. A minha é gorda. É uma comida, tanto é que eu estou acima do peso. Eu faço academia só 2 vezes por semana. Mas Agora, assim. agora eu quando vou fazer meus exames, o doutor Flávio Melo, ele diz, Valdeci, você é um homem abençoado. É. Agora, as pessoas criminalizam o trigo. Eu acho um horror isso. Porque o trigo foi que alimentou a humanidade. Sem o trigo, nós não teríamos a humanidade que temos. É. O trigo foi descoberto na Suméria há mais de 5.000 anos antes de Cristo, ainda como uma planta brava, uma coisa, um mato, né? E depois os sumérios foram aperfeiçoando e a população suméria cresceu e os sumérios se transformaram numa grande civilização. Então, o Egito foi o celeiro do mundo antigo. Então, as pessoas falam mal do trigo, falam mal. Toda vida, olha, todo lugar que você chega, em cada esquina tem uma padaria. Você tem a pizza, tem o macarrão. Nós temos indústria de massa alimentícia até hoje. É. Macarrão, pão. E é o que E eu sustenta, como né? Que pão tem todo dia. acessibilidade. Eu como pão todo dia à noite. À noite eu como pão com caldo, com a sopa. Toda noite eu como pão. Não, eu viajo para a Europa, como nós chegamos agora, 15 dias viajando. Eu comia pão todo dia, no almoço e na janta. Botou pão na mesa, eu como pão com manteiga à Eu vontade. também adoro pão. Então, eu sou contra a criminalização do trigo. Embora muita gente fale mal do trigo, mas eu sou contra do trigo. A cerveja é feita do trigo. Então, o trigo é um alimento. O doutor Álvaro Mota me deu um livro chamado Barriga de Trigo. Hum. Aí eu li 19 páginas. Aí eu liguei para o doutor Álvaro, muito obrigado, mas eu vou parar aqui na página 19. Não Porque vou eu ler sou isso, contra não. criminalizar o trigo. Meu pai é dono de padaria, meus irmãos são donos de padaria. Então eu sou contra criminalizar o trigo. Então a minha alimentação é uma alimentação modesta, sabe? Eu não sou um de muitos requintes, não. Mas também gosto de requinte. Quando eu vou para um restaurante, eu como bem, eu peço uma comida boa. Mas na minha casa é uma coisa simples. É churrasco no meu sítio. Como bastante churrasco. As pessoas vão comer a picanha, as pessoas tiram a gordura. Uma vez chegou uma pessoa lá em casa, aí eu botei a picanha, ela tirou a gordura. Eu disse, não, pelo amor de Deus, espera aí. Eu vou lhe dar um pedaço de filé assado. Para você não estragar a minha A picanha. picanha. Entendeu? É isso Porque a mesmo. picanha só presta com a gordura. Então eu sempre como um pedacinho de gordura, não como toda, mas eu como. Então eu tenho uma saúde. Agora também é uma coisa seguinte, eu nunca parei para adoecer, viu, Ela? É, É muito importante. Eu nunca parei para adoecer e nunca fui uma pessoa pessimista, nunca fui uma isso é pessoa importante. depressiva. Eu acho que a depressão você combate com trabalho. Combate com trabalho. Se você está com depressão, procure o Mesa Brasil do Sesc. O Mesa Brasil do Sesc, todo dia, nós alimentamos 36 mil pessoas. Todo dia, café, almoço e janta. 36 mil pessoas. Se você está com depressão, procure Vai o lá. Mesa Brasil do Sesc, que lá tem um serviço muito feliz para você. Qual é? Você vai pegar todo dia uma quantidade de alimento e vai deixar numa creche, num asilo, num centro espírita, certo? Onde tem pessoas carentes, você vai deixar e conversar com essas pessoas. E você vai ver que essas pessoas lá vão ficar muito felizes em receber aquela doação que você está levando, aquela alimentação que você está levando para eles e vai levantar seu astral. É isso Então, mesmo. eu sou
Eu sou muito Mente blindada, prático com né? isso. Eu procuro Prático. blindar minha mente com relação a essa coisa. E doutor Valdeci, e como é que o senhor faz e já fez muitas coisas ao mesmo tempo. Como que o senhor fazia, ou como o senhor ainda hoje faz, para equilibrar essa rotina? Pai e as várias outras profissões, professor, advogado. Como era que o senhor fazia para equilibrar? O senhor tinha tempo ou o senhor realmente foi muito ausente? Bem, eu toda vida, eu ia deixar meus filhos no colégio e ia buscar. Eu ia conversando com um filho de manhã, aí eu chegava em casa, digamos, do Santa Maria Gorete, 12h30, 1 hora da tarde. Eu só fazia um asseio rápido, não dava tempo de tomar banho. Eu almoçava e voltava com outro filho, para outro turno da tarde que estudava. 5h30 da tarde, 6 horas eu pegava e às vezes levava para a universidade comigo, que eu dava aula na universidade segunda, quarta e sexta à tarde. Eu, como advogado da CEPISA, eu levava meus filhos para estudar, fazer dever de casa comigo, numa mesa do lado. Eu era o chefe da Procuradoria da CEPISA, eles ficavam comigo ali. Sempre eu ensinava o dever de casa, todos os meus filhos, né? Olha Sempre só. acompanhei. E outra coisa, eu, na CEPISA, por exemplo, eu como empregado, eu tinha 4 horas como advogado. E ao mesmo tempo eu era diretor do SENAC. E advogado, eu trabalhava lá 4 horas também no SENAC. E à noite dava aula na universidade. E corria para o meu escritório, que eu já tinha o doutor Campeiro Filho, que hoje é meu diretor regional do SENAC. Ele foi meu estagiário, virou um bom advogado, um excelente advogado e foi muitos anos gerente do meu escritório. Então, eu advoguei para as grandes empresas do Piauí. Eu era advogado da Companhia Energética do Piauí, da Companhia de Água, a GESPISA, da Coab, e eu era advogado da Federação do Comércio, Federação das Indústrias, SES, SENAI, SES, SENAC, Sindicato do Combustível, Sindicato do Comércio Atacadista, Sindicato do Comércio Varejista, as empresas do Dr. Zé Lia Estágio, o Grupo Pintos, Grupo Vigílio Nery Machado. Eu tinha uma quantidade imensa de empresas que eu advogava, tinha essa carteira, como ainda hoje tenho, né? Hoje a gerente do nosso escritório é a doutora Mayra. Nós dividimos lá no escritório. A Mayra é a gerente do escritório. Ela toma conta de tudo no escritório. O doutor Jairo toma conta dos imóveis e das 2 fazendas. O doutor Dente toma conta dos 3 shoppings. E todos advogam. Seus filhos. Então, quer dizer, todos advogam e todos tomam conta de um setor das empresas. Então, a gente vai dividindo assim. E durante a minha vida toda, eu fazia as coisas com muito cuidado, com muita cautela. E sempre dormi pouco, porque empresário dorme pouco. E estuda, advogado estuda todo dia. No dia que o advogado não estuda, ele está caminhando para trás, como você também. No dia que você não estuda, você está ficando para trás, né? E quando o senhor vê um jovem, né? Jovem pode ser até de 30 anos, 40 anos, e se lamentando, seja ele funcionário, colaborador de alguma empresa ou dono do negócio, que ele fala assim, não faço isso porque não dá tempo. Eu vou O que o explicar senhor aqui uma coisa diria? para você. Eu fui entrando no tribunal hoje, eu fui com a minha filha Mayra. Nós fomos no tribunal novo, no tribunal velho, que ela, papai, vamos despachar comigo, que o senhor conhece o desembargador, o senhor conhece o juiz. Aí eu fui com ela. Aí quando nós chegamos no tribunal velho, eu disse, minha filha, aquela senhora, ele vai me cobrar um emprego. Aí quando eu fui entrando, ela disse, doutor Valdeci, nunca chamaram o meu rapaz. Aí eu disse, ele já foi chamado umas 10 vezes, mas ele não quer. Ele não quer trabalhar. Não é verdade, ué. Aí mostrei. É porque assim, as pessoas me pedem emprego, mas só querem emprego no SESC ou no SENAC. Se for emprego. Ele não quer trabalhar. Olha, eu trabalhei no Casas Moraes Souza Limitada. Meu pai era empresário e eu fui trabalhar no comércio Casas Moraes Souza Limitada para aprender. Eu cheguei lá com 18 anos de idade, eu era gerente das Casas Moraes Souza Limitada. Gerente com 18 anos de idade. O meu filho Denis, com 17 anos de idade, era gerente da cooperativa dela. Depois foi ser gerente de uma loja de material de construção em Timon. O meu filho Denis, com 18 anos. É mesmo. Gerente. E a prefeita já queria que ele era candidato a vereador em Timon, porque era um menino, ele tinha muita empatia, muito gentil, muito educado. Então, quer dizer, quando eu vejo o jovem dizer que não trabalha porque não tem o que fazer, eu fico com pena dele. Eu chamo a atenção. Aí eu conto uma verdade para ele. Doutor, olha, eu fiz de tudo na vida para ganhar dinheiro, porque meu pai não me dava dinheiro. Ele me dava serviço. Papai, eu quero comprar uma bola. Ele disse, quero comprar uma bola.
Eu tenho aquele quintal ali, aquela cerca do quintal, eu vou tirar todinha que eu vou botar um muro. Tira aquela cerca ali e faça carvão que eu compro. Desse jeito. Aí nós pegávamos 2 meninos lá, nós cavávamos uma cova grande, enchia daquela madeira seca, velha, fazia carvão, fazia 20 latas de carvão, e meu pai comprava. Era desse jeito. Meu pai, ele dizia, olha, eu estou comprando batata de purga. Vão lá na fazenda, tem muita batata de purga. A batata de purga é a matéria-prima daquele comprimido Lactopurga. O papai vendia toda para o Ceará. E está na safra da batata de purga. Aí eu levava 2, 3 meninos lá do bairro, nós íamos para a fazenda do papai, nós enchíamos lá uns 20 jacá de batata de purga. Aí vendia para papai. Olha, castanha, meu pai tinha uns 10 mil pés de caju. Eu já até herdei essa fazenda de minha mãe e está lá. E hoje ninguém cuida desse cajueiral. Mas a gente todo ano tirava uns 500 sacos de castanha, a gente apanhava e o papai comprava. Então, quer dizer, a gente ia apanhar castanha, ia fazer carvão, ia colher batata de purga, de tudo, doutora, se ganha dinheiro. Agora as pessoas porque só querem o emprego. E outra coisa, tem vergonha de trabalhar. Eu nunca tive vergonha de trabalhar. Eu sempre ia para a escola, quando era garoto, com dinheiro no bolso. Meu pai tinha padaria, e eu ajudava ele no balcão, e eu tinha um freguês chamado Seu Benedito Simplício. Aí eu pegava uma bicicleta de carga, Eita, memória, viu? botava um jacá, botava 1000 bolachas e levava para ele, e eu ganhava 5% de comissão. Olha Todo só. dia eu ganhava Quantos dinheiro. anos você tinha? Eu na bicicleta, eu tinha 12 anos. Eu na bicicleta aqui e ganhava meu dinheiro, nunca andava bem vestido, tinha uma bicicleta Monarch, Eita. entendeu? Tinha tudo com meu dinheiro. Mas os jovens hoje têm vergonha de trabalhar e outra coisa. E não querem aprender a trabalhar. Isso me dá um desgosto muito grande. Não querem aprender a trabalhar. Isso é que me deixa muito triste. E muitas vezes que não dá tempo porque está estudando, está fazendo escola ainda, ou então porque está fazendo uma faculdade, não dá tempo, né? E eu vejo que quando a pessoa realmente quer, ela faz. Eu tenho colaboradoras lá que estudam de manhã e são são as melhores colaboradoras. Doutora, Elas se dedicam muito. Eu passei em 3 vestibulares, doutora. Tudo na federal. E sabe como? Trabalhando e estudando. E às vezes com família já, né? Já eu fiz 3 cursos de pós-graduação, casado. Casei com 23 anos e a minha mulher com 21 anos. Doutor Valdeci, e hoje? Que eu vi, o senhor falou aí, por exemplo, que foi com sua filha, ela pediu para o senhor ir com ela fazer determinada coisa lá, né? Despachar. E o senhor provavelmente encontrou com uma pessoa, com outra, né? Conhece todo mundo. E como é que é a sua rotina hoje? Para dar tempo? O que o senhor faz desde o café? Vai para uma academia? Que hora o senhor acorda? Como é que é a sua rotina hoje, doutor Valdeci? 5 horas da manhã eu levanto. Aí boto meus colírios, que tem um problema de glaucoma, põe meus colírios, tomo uns remédios em jejum, né? Para tireoide, para essas coisas. E fico arrumando minha agenda. Eu acordo, qualquer hora da noite, eu acordo e anoto num papelzinho. Eu tenho uma caneta e um bloquinho na cabeceira da cama. Aí de manhã eu vou agendar o que é que eu vou fazer com cada coisa, certo? Agora, eu tenho também colaboradores excelentes. Os meus advogados hoje, eles trabalham muito bem, certo? Meus advogados, eles redigem muito bem, mas eu e a Mayra fazemos uma revisão, certo? E a rotina hoje da Fé Comércio, eu estou dividindo com o doutor Dentes, meu filho, que é o primeiro vice, e eu já estou me afastando da Fé Comércio, do Senac, que ele já está assumindo. As minhas tarefas na Confederação Nacional do Comércio, eu que ia para lá toda semana, agora só estou indo 2 vezes por mês. Estou diminuindo. Então, muito bem, eu anoto tudo que eu tenho que fazer durante o dia. E eu faço tudo que eu anoto ali, e quando dá 6h30 da manhã, eu já estou... Aí, 6 horas da manhã, eu vou para a academia 2 vezes por semana. Mas, normalmente, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, eu já desço para o meu escritório. Eu sou o primeiro que chego. Eu e a minha secretária. E o vigia está lá. Então, nós já começamos a trabalhar, despachar. Certo? E quando dá, às vezes, meio-dia, eu peço a minha esposa mandar uma quentinha para mim, quando eu estou escrevendo agora. Aí ela manda e eu escrevo de 12 às 14h30. Aí eu como uma quentinha lá no meu escritório, entendeu?
e fico escrevendo. Quando eu estou com ideias, né? Como agora eu estou Sim, escrevendo um sim, livro. tem que aproveitar o fluir. Quando eu estou escrevendo um livro agora sobre os mascates, e eu, quando está com a ideia, ela me olha, meu filho, vamos embora. Eu digo, minha filha, vá e mande uma quentinha para mim, que eu vou ficar aqui escrevendo. Às vezes, chega 18 horas, eu estou inspirado, eu também escrevo um pouco, né? Eu não estou mais trabalhando à noite. Agora, tem uma coisa que toma muito meu tempo hoje. Eu sou o grão-mestre da maçonaria. Então, a maçonaria tem 70 lojas no Piauí. É como se fosse 70 prefeituras que eu tenho que visitar. E cada visita minha, eu faço um tempo de estudos. Eu faço uma palestra. E aí eu fico mudando para não ficar repetindo. Agora, dia 2, eu começo uma palestra nova, que é amor, arrependimento e perdão. Porque na maçonaria, quando você entra na maçonaria, você tem que desenvolver uma coisa importante, que é um aperfeiçoamento intelectual, espiritual e moral. E também você tem que se transformar num líder, tem que aprender a falar. Tanto é que o Senac tem um convênio com a maçonaria, no curso de oratória. Também na maçonaria, o que eu acho mais importante é que lá você desenvolve, a maçonaria é um local de estudo. Você desenvolve uma coisa interessante, você aprende a amar e a respeitar a criatura humana. E também aprende a amar a Deus. Não, o Deus do maçom não é o Deus feito pelos homens. O Deus do maçom é o Deus que fez os homens. É o Deus que ama, é o Deus que perdoa. O nosso Deus não é esse Deus que é pai, que ama, mas se a gente fizer uma coisa ruim, ele manda a gente para o inferno. Então, o maçom, o Deus dele é o Deus que perdoa, o Deus que ama, tá certo? Entendi. Então, porque na maçonaria nós também aprendemos a amar a Deus, mas esse Deus que... Então, na maçonaria, agora eu estou dando essa palestra, amor, arrependimento e perdão, mostrando que são 3 fatores essenciais para uma vida em paz, certo? Sim. Porque quando você ama, você consegue resolver tudo. Quando Maria Madalena, a pecadora, se atirou aos pés de Jesus e disse, Senhor, eu sou uma miserável, eu sou uma desgraçada, eu sou uma pecadora. Há uma esperança para mim? Ele botou a mão na cabeça dela e disse, Maria, vai e ama. Você entendeu? Ela arrependeu-se, ele perdoou e veio o amor. Então eu estou dando essa palestra muito interessante. Tem um quadro também muito importante que é quando São Paulo cai, e quando Jesus aparece a ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o sol aparece, o cavalo de Saulo se assusta, Saulo cai, e quando Saulo levanta, está cego. Aí ele se arrepende de tudo e diz, Senhor, já não sei o que existe, mas és tu que existe em mim. Muito bonita essa história do amor, do arrependimento e do perdão. Eu estou agora trabalhando esse tema dentro da maçonaria. Maravilha. A espiritualidade é muito importante nessa trajetória inteira. Lá na clínica a gente sempre faz, doutor Valdeci, uma reunião todos os sábados, de 8 às 9, só para leitura bíblica e interpretação. Então, nós selecionamos... Às vezes vem um pastor, vem um padre, dá a palavra, tudo baseado na Bíblia. Ou, às vezes, um próprio membro da equipe estuda um trecho e a gente vai debatendo. Porque eu vejo que ainda existe pouca condução de muitos dos colaboradores, principalmente os colaboradores, eles ficam muito soltos, eles não têm um guia, né? Parece que está muito solto. E a gente sabe que a espiritualidade é uma linha muito importante de ficar sempre... A gente precisa estar sempre com essa ligação, que é o que nos dá essa maior força e coragem para enfrentar tudo, né? Inclusive Doutora, nos momentos mais difíceis. Se todo empresário, se todo empregador pensasse como você, nós teríamos uma felicidade muito grande no quadro pessoal. Porque eu vejo no seu consultório, a partir da recepção, todas as pessoas são gentis, estão sorrindo, o atendimento é carinhoso, muito gentil, e a gente se sente tão feliz ali, a gente se sente com tanta paz por isso, porque as pessoas estão despertas para isso, né? Quando a pessoa está desperta para o amor, né, as pessoas ficam sensíveis, as pessoas se tornam gentis, né, educadas, pacientes. Isso é muito bom. O senhor lembra por que o senhor procurou a gente a primeira vez? Na verdade, era eu, né? Quando o senhor começou, era só eu. Era você. Foi eu que fiz a sua reabilitação. O senhor
Eu soube que você era filho do doutor Carlos Daniel, que estava com consultório, e os meus dentes estavam um pouco. Eu tinha feito uma ponte feita por um dentista protético, era assim, uma coisa que me incomodava muito. A minha higiene tinha que ter muito cuidado, porque senão não ficava bacana. É porque ponte é mais frágil mesmo. Aí eu disse, vou procurar a doutora Hélio, que ela é filha de um homem muito competente. A sua irmã foi professora de piano do Jair e da Mayra, Uhum. a Glínia, né? Glínia, olha. A sua mãe é muito bacana, muito gentil. Então eu lhe procurei, mas encaixou perfeito. Aí eu vi lá uns vídeos, aquele sorriso tudo de gente bacana que eu conheço. Doutor, eu quero um dente desse aí. Foi. E aí o senhor passou por todo Aí eu o disse, doutor, processo. não mexa aqui nessa ponte não, porque aqui tá bom. Não, Foi. doutor, Valdeci, pelo amor de Deus, vamos mexer em tudo. Hoje eu sou um homem muito feliz, porque a boca da gente, eu quando estou orando, eu digo, Senhor, obrigado pelos meus olhos que me permite enxergar, ver a mulher amada, ver as belezas da natureza. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos que me permitem ouvir o canto dos pássaros, o som da natureza, mas permite também ouvir a voz da mulher amada. Obrigado, Senhor, pela minha boca que me permite sorrir, cantarolar, beijar a mulher amada e os filhos afáveis. Aí essa minha boca eu me lembro da senhora todo dia. Quando eu digo obrigado pela minha boca, né? Aí eu lembro de você todo dia. É verdade, coisa boa, obrigada. E doutor Valdeci, e durante o tratamento, né? O senhor fez implante. Foi. Né? Porque, na verdade, o tratamento de ponte, muitas vezes as pessoas fazem porque não tem coragem de fazer o implante. E aí fica com um lugar que acumula alimento ali embaixo da ponte e pode quebrar. Uma vez vai comer uma farofa, um alimento mais doce, corre o risco de quebrar. Né? E não passa o fio dental da maneira mais fácil, enfim. E aí nós colocamos, o senhor fez o implante, fez a reabilitação, facetas em todos os dentes, já tem bastante tempo, que foi o primeiro tratamento que o senhor fez. Está intacto, tá? Tá tudo bem, tá tudo olha bacana, o sorrisão dele aí. E o senhor lembra de alguma... Porque aqui eu gosto de ser bem sincera com o público, para eles entenderem que também não é um mar de rosas, que tem que fazer, por exemplo, uma anestesia. Mas a gente faz com todo cuidado, com todas as técnicas para a pessoa. E eu queria que o senhor contasse, não sei se o senhor lembra, porque já tem 9 anos por aí. O senhor lembra se teve algum desconforto, alguma coisa que o senhor ficou preocupado? Doutora, o que me impressiona lá, que eu recebo até massagem na pele. Até um creme no rosto. Olha, eu fico muito feliz quando eu vou para o dia 4. Eu estou louco que chega o dia 4, porque eu estou marcado para ir para lá para fazer. Aí quando eu faço aquela limpeza lá, parece que eu tiro uma arroba de cima de mim. Eita! Parece que a gente fica maneiro. É uma maravilha. A gente se sente bem. Eu fico muito feliz. Eu, minha esposa e meus filhos também, a gente fica muito feliz em estar ali. É um prazer. Na sua clínica. É um prazer receber o senhor, não só para cuidar do sorriso da sua esposa, mas para bater papo. Sempre que o senhor está lá, eu peço, me avisem. Quando dá, eu vou lá para a gente bater esse papo. E eu agradeço muito, não finalizando aqui nosso bate-papo, que eu sei até porque o senhor é um senhor muito ocupado. E agradecer a sua presença, as suas histórias, seus ensinamentos. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente sobre se o senhor hoje tivesse 25 anos, o que o senhor sabia, o que o senhor ia fazer, o que o senhor talvez não fizesse? Doutora, eu fiz um disco. Eu como professor universitário, eu nunca deixei nenhum semestre na vida de ser ou patrono, ou professor homenageado, ou mestre amigo. Nossa. Então, eu digo, eu sou uma pessoa querida. Você não consegue agradar todo mundo. Porque quando você cresce, gera inveja, certo? Gera inconformismo em algumas pessoas. Então, você não consegue agradar todo mundo. Mas eu procuro ser agradável. Quando eu erro, eu peço perdão. Eu me arrependo e peço perdão. E só um parênteses, uma vez tive um desenlace aí com um colega advogado e eu tive que dar até um murro nele, assim, porque ele... Foi uma coisa isso aqui de momento. Mas eu me arrependi tanto, que depois eu procurei numa roda de gente e cheguei para ele e disse, me perdoa, rapaz. Aí ele pegou na minha mão e me perdoou. Pronto. Fiquei super feliz. Tirou o peso das suas costas. Tirou o peso da minha consciência. Então, quando eu erro, eu peço perdão, eu me arrependo. Então, eu digo assim, todos os meus empregados, eu acho que gostam de mim.
porque eu resolvo o problema de todos. Não é brincadeira, nós temos hoje quase 400 empregados. Gostam de mim, eles se alimentam. Ninguém passa fome que trabalha comigo, que eu aprendi com meu pai, né? A minha irmã Adelaide tem 1.200 empregados na Casa Toureiro, do mesmo jeito. Todo mundo gosta dela. Tira foto com o meu cunhado, tira foto com ela. Então, a gente procura ser muito agradável. Então, eu procuro mostrar eu sempre faço um discurso, eu digo assim, se eu soubesse. O que eu quero dizer com isso? Se hoje, com 73 anos, eu soubesse, se aos meus 25 anos de idade, eu soubesse o que eu sei hoje aos 73 anos. Já pensou? Aí eu faço uma relação de coisa. Eu não teria feito isso. Eu não teria feito isso. Eu não teria feito isso. Eu teria feito isso. Aí eu lembro de todos os meus erros, de todas as coisas que eu fiz e que eu não devia ter feito, certo? E das coisas que eu não fiz porque eu não sabia. E adapto isso à turma, aquela turma de alunos. Então, eu diria, olha, se eu soubesse, eu teria estudado mais. Então, a pergunta foi bem... Eu teria... Você veio bem em cima, parece até que foi ensaiada. Eu teria estudado mais, eu teria feito um curso de oratória, que hoje tem em todo lugar. Eu teria... essas coisas pequenas hoje. Eu teria estudado política. Eu teria me filiado a um partido para participar da vida nacional como patriota. Eu teria poupado mais, eu não teria comprado isso, eu não teria feito aquilo, entendeu? Só tem uma coisa que eu digo que aceitei, foi ter casado com a dona Rosângela. Teria ter casado mais cedo, mais então. cedo. Casei com 23 anos, eu acho que eu devia ter casado com 20. Olha aí, é isso aí, muito então, obrigada. O meu discurso é essa base. Se eu soubesse. Isso mesmo. Muito obrigada, doutor Valdeci, foi muito boa a sua conversa hoje, foi muito instrutivo para nós, né? Nós e o pessoal que está aí ouvindo. E ouvir seus elogios é muito gratificante para nós, né? Sempre entendendo que o senhor é uma pessoa que preza muito por qualidade, né? Em tudo que o senhor procura. E eu deixo aqui um abraço à dona Rosângela também. E é isso aí, pessoal. Nós estamos encerrando mais esse episódio. Todo domingo, às 10h30 da manhã, lá no YouTube, a gente lança mais um episódio do nosso podcast. E curta, comente e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir o que nós conversamos aqui. Um abraço, tchau, tchau, até o próximo episódio.